Existe um hábito bem comum e péssimo para você, que existe há muitos anos na humanidade, expresso no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é o hábito de não conseguir guardar dinheiro. São pessoas que não conseguem guardar nada de dinheiro no fim do mês, e essas pessoas sempre usam a famosa desculpa de que não sobra nada após elas pagarem suas dívidas. Eu te afirmo que esse problema de não conseguir guardar dinheiro não tem nada a ver com o valor que se ganha, mas sim com a mentalidade da pessoa. Pois tem pessoas que ganham R$ 1.000 por mês que sofrem desse problema, como tem pessoas que ganham R$ 10.000 e também sofrem do mesmo problema. O motivo disso é bem simples de entender. Tanto em um caso como no outro, elas acabam priorizando o pagamento dos outros antes de pagarem a elas próprias. Isso quer dizer que, quanto maior o valor que elas recebem, mais alto se torna o valor de suas despesas. Como, por exemplo, um apartamento novo, um carro 0 km ou viagens. Não importa o quanto elas ganham, sempre suas despesas estarão batendo no limite de sua renda. O que acontece é o seguinte: o dinheiro delas está sempre trabalhando. Porém, nunca para elas. Ele trabalha para o gerente do banco, para a imobiliária do apartamento, para a concessionária onde trocam de carro, mas nunca está trabalhando para elas próprias. Por isso, o primeiro conceito que deve gravar é o seguinte: sempre pague você mesmo, depois os terceiros. Seguindo esse conselho, você evita de ter a desculpa que não sobra dinheiro, porque você sempre será o primeiro a receber. Isso quer dizer que você precisa programar suas despesas de modo que elas sejam menores que sua renda, assim você conseguirá sempre primeiro se pagar, para depois pagar a empresa de fornecimento de luz, de fornecimento de água, prestação do carro, enfim, todas as suas despesas. O segundo conceito surge de uma pergunta que você deve se fazer: qual seria o valor ideal para pagar a si próprio? A verdade é que isso é bem pessoal e você deve estipular um valor dentro da sua realidade. Obviamente que quanto maior o valor, mais benefícios terá. Mas o conceito do livro é que você tem que guardar no mínimo 10%. Ou seja, a cada R$ 10, um é para você se pagar e só depois você gasta os outros 9. A ideia é que você não gaste com nada antes de você pagar a si próprio esse R$ 1. O mais comum de vermos por aí é pessoas que falam que esse tipo de ensinamento não funciona. Pois se fosse fácil assim, todo mundo conseguiria se tornar rico ou ter uma certa riqueza. Afinal, quem não conseguiria guardar 10% do seu patrimônio para ficar rico? Mas eu te afirmo com convicção que para a pessoa falar algo desse tipo, é seguro afirmar que ela não conseguiu fazer isso, pois é impossível alguém ter tido a disciplina de guardar religiosamente um valor como esse, por um longo período de tempo, e não ter visto o efeito do juro composto trabalhando a seu favor. Eu vou dar um exemplo bem rápido para poder ver o magnífico efeito do juro composto. Vamos supor que você ganha R$ 5.000 por mês e guarde 10%, ou seja, R$ 500 por mês, todos os meses durante 25 anos. Se você colocasse esse dinheiro em uma primeira opção, dentro de um cofre, você teria no fim do período R$ 150.000. Mas, se você fosse mais esperto que isso e colocasse esse valor em um investimento em fundos imobiliários, por exemplo, não sendo tão agressivo nas escolhas dos fundos, poderia ter próximo de 1% de rendimento ao mês. No fim do período, seu patrimônio seria de R$ 939.423,31, ou seja, até 6 vezes mais do que a opção de deixar apenas dentro do cofre. Esse valor final já é um número muito alto para a maioria dos brasileiros. A maioria das pessoas não tem noção de como o juro composto pode nos ajudar a construir patrimônio, tanto que poucos acreditam ser possível se tornarem milionários, tendo um salário considerado normal.
Vamos pensar agora se você fosse ainda mais disciplinado e, por exemplo, conseguisse guardar 20% do que você recebe, você poderia ter um patrimônio de quase 2 milhões? E vamos ser sinceros, é um valor que a maioria acha ser possível conseguir apenas sendo famoso ou ganhando um prêmio na loteria. E tudo isso alcançado com a sua disciplina. A verdade é que quanto mais disciplinado você conseguir ser, maior será a renda gerada no fim do período. Tudo isso graças aos juros compostos. A maioria das pessoas odeia ouvir falar de juros, pois a maioria das pessoas se mantém a vida toda no lado que perde dinheiro pagando juros, ou seja, a mágica do juro composto acaba indo contra ela. Mas o intuito desse vídeo é justamente esse: te instigar a pensar mais nesse ponto e utilizar o juro composto ao seu favor. Evite ser a pessoa que paga juro e comece a pesquisar e conhecer as maneiras de você ganhar juro dos outros. Não se trata de fazer você acreditar que ficará rico economizando uns trocados, mas sim de que você comece a pensar sobre o assunto e tome decisões mais sábias de agora em diante. Após conseguir guardar dinheiro, precisa investir para que ele multiplique. Vou deixar aqui um vídeo que explica o que acontece depois de se ter ao menos R$ 10.000 investidos. Tenho certeza que isso irá lhe ajudar.